Aquela faca cheia de sangue na cena do crime mostrava o fim trágico de uma família que agora só conhecia o frio da morte. Isolado na escuridão do quarto, aquele garoto traumatizado só conseguia escapar da realidade jogando um tal de Last Eden. Dentro desse refúgio virtual, uma inteligência artificial chamada Eve dá as boas-vindas para o novo guerreiro lendário do pedaço. Pronto para esquecer a vida real, o jovem se joga de cabeça nesse universo digital onde a sua dor simplesmente some. Sem ligar para a bagunça do mundo real, ele jura lealdade eterna para sua guia virtual favorita. O tempo passa, mas o garoto continua na mesma até que um troço bizarro na rua faz ele lembrar do pior dia da sua vida. Todo mundo na rua julga o cara com olhares tortos por causa do passado sombrio que a família dele deixou de herança. Aaron caminha no meio de fofocas maldosas encaradas que parecem facadas no peito. A galera não perdoa e fica espalhando para todo lado que a mãe dele é uma assassina de sangue frio. Ele aguenta calado até as piores ofensas escritas na sua carteira da escola porque sabe que tem um esconderijo secreto. Fugindo desse falatório tóxico, ele corre para abrir a porta do lugar que ele realmente considera seu lar. Do outro lado da tela está Last Eden, um jogo lendário que tem tudo a ver com o passado tenso da sua família. O sonho de ter uma família feliz virou poeira e deixou apenas traumas gigantescos na mente dele. Depois que a sua vida desmoronou, aquele jogo que a mãe dele indicou virou a sua única salvação. Explorando aquele mapa pixelado, ele se sente tão bem que o jogo parece 1000 vezes mais real do que a própria vida. No topo de uma montanha de monstros derrotados, o cara se consagra como o jogador mais apelão de todo o servidor. Uma voz bem suave ecoa pelos campos do jogo quando a sua querida assistente Eve aparece com um sorriso acolhedor. Mesmo chegando ao nível 250 como o melhor do jogo, ele nunca abandonou a sua primeira parceira de aventura. Enquanto a galera largou os guias iniciantes, ele fez questão de proteger a sua companheira contra tudo e contra todos. Aquela inteligência artificial foi a única que esteve ao lado dele nas noites mais solitárias da sua infância. Segurando a mão de armadura do guerreiro, ela jura de pé junto que nunca vai abandonar o seu mestre. Só que um aviso do fim das atividades do jogo chega do nada para destruir o único porto seguro que ele tinha. Olhando para o monitor em choque, ele percebe que vão desligar a sua única saída daquele pesadelo real. Todos os itens lendários que ele demorou anos para conseguir e a sua fortuna virtual vão sumir em um piscar de olhos. O império que ele construiu na sua solidão está prestes a desmoronar, levando junto a sua única amiga de verdade. O desespero bate forte quando ele lembra daquela promessa pixelada de que os dois ficariam juntos para sempre. Aquele alerta vermelho na tela faz ele reviver a dor de ser abandonado pelos próprios pais no passado. Com o cronômetro zerando, ele só queria que a sua vida real fosse um videogame para ele poder controlar. De repente o monitor brilha tão forte que quase cega o garoto, mostrando uma mensagem misteriosa que impede o encerramento do jogo. Ele fica paralisado enquanto a sua assistente dá um sorriso misterioso e chama ele para começar o jogo de verdade. A luz do sol passa pelas cortinas empoeiradas, acordando Aaron de um sono bem pesado. Uma mensagem fria do sistema avisa que a conexão com o seu amado mundo virtual foi cortada de vez. De volta ao inferno da escola, ele entra na sala de aula sentindo um clima extremamente pesado no ar. Sem tempo nem de entender o que estava rolando, o garoto leva uma voadora que o joga direto no chão. Um valentão furioso fica de pé na frente dele, querendo saber quem foi o engraçadinho que rabiscou a carteira dele. Todo dolorido, Aaron tenta entender o motivo daquela agressão gratuita e daquelas acusações sem sentido. De repente ele gela ao olhar para a mesa e dar de cara com uma cabeça de goblin decepada e cheia de sangue. Um brilho azul misterioso surge nos olhos dele, mostrando que a tela do jogo está se misturando com a realidade. Os colegas de classe começam a cochichar apavorados, achando que o garoto finalmente coringou de vez. Para aquela galera assustada, o que estava em cima da mesa era apenas o corpo de um gato sem vida. Na mesma hora, o ódio de todo mundo se vira contra o filho daquela assassina famosa. Os alunos começam a rir da cara dele, dizendo que ele herdou a loucura da própria mãe. Humilhado e sem ter como se defender, ele é pego pelo colarinho e encurralado na parede da sala. O valentão fecha o punho e pergunta em tom de deboche qual é o nível do garoto nesse mundo de fantasia. Aaron encara o agressor com aqueles olhos brilhantes sem demonstrar um pingo de medo daquela ameaça. Com um sussurro bem calmo, ele revela que o valentão na verdade não passa do nível 1.
Cego de raiva com aquela resposta, o Brutamonte solta um soco pesado mirando direto no rosto de Aaron. Do nada uma mão cibernética surge brilhando no ar e segura o soco do cara com a maior facilidade do mundo. Vários códigos de computador começam a prender o pulso do agressor, transformando aquela marrã em puro pânico. Aquela energia misteriosa do jogo fica fora de controle e arranca o braço do cara fora num piscar de olhos. Berros de dor tomam conta da sala de aula enquanto o valentão desaba sangrando na frente de todo mundo. O caos se instala na escola quando a galera percebe que acabou de presenciar algo totalmente impossível acontecer. Uma sombra preta com defeito de imagem aparece na tela cochichando que estava esperando exatamente por essa hora. Uma luz dourada explode no meio da sala revelando uma figura majestosa com asas que invade o mundo real. Aaron fica de queixo caído ao ver a sua companheira de jogo respirando de verdade bem ali na sua frente. A galera assustada começa a cochichar achando que aquilo tudo é apenas gravação de algum filme de Hollywood. Barras verdes indicando os níveis de cada um surgem na cabeça dos alunos mostrando que todo mundo ali é nível fraco. Aquela deusa maravilhosa desce flutuando e diz que está extremamente feliz por finalmente encontrar o seu mestre pessoalmente. Ela comenta como o mundo virtual era uma prisão para ela enquanto a vida real era um verdadeiro inferno para ele. Uma tela do sistema aparece convidando o jogador a fundir a realidade com o jogo para dominar tudo ao lado da sua deusa. Eve chega bem perto e sussurra que sabe muito bem de toda a tragédia sangrenta que ele esconde no passado. Aaron fica sem reação e seus olhos mudam para uma cor vermelha sinistra ao perceber que ela sabe do seu maior segredo. Enquanto o valentão sem braço implora por ajuda no chão, os outros alunos não conseguem mover um único músculo de tanto medo. Do nada uma espada gigante e lendária surge nas mãos de Aaron pronta para fazer a sua primeira vítima de verdade. Sem pensar duas vezes ele crava a lâmina no peito do valentão que acaba morrendo no meio de uma poça de sangue. Olhando frio para o corpo, o garoto é elogiado por Eve que mal pode esperar para começar o verdadeiro massacre. Só que uma traição bizarra acontece quando uma espada afiada corta o corpo da própria deusa deixando a tela vermelha. O pacto entre os dois se desfaz em pedacinhos brilhantes após um golpe fatal atingir a sua assistente pelas costas. O corpo sem vida daquela entidade digital cai no chão frio da sala no meio de muito sangue. Escondido nas sombras, o jogador nível 250 zomba dizendo que nunca precisou de ajuda para vencer. Sem acreditar no que estava vendo, a deusa agonizando pergunta o motivo dele ter quebrado a promessa que fez anos atrás. Sem esboçar nenhuma reação, ele pisa com toda a força no rosto perfeito daquela divindade. Erguendo a sua arma cheia de sangue, ele confessa friamente que ela era apenas um passatempo para ele. O destino dela é selado quando o garoto explica que ela só serviu de ferramenta para ele esquecer a solidão. Uma tempestade pesada cai sobre uma prisão feminina onde um massacre sinistro acabou de rolar nos corredores escuros. O antigo top global do jogo CO1 decide que é hora de abandonar aquela deusa fraca e ir atrás de alguém bem mais forte. Aaron solta um golpe assustador com um sorriso macabro no rosto avisando para Eve não morrer tão cedo. Ele enfia a espada no chão dizendo que se as coisas forem fáceis demais essa nova vida vai perder a graça rapidinho. Encurralada, mas mantendo a postura, aquela divindade estala os dedos demonstrando uma calma impressionante. Ela lembra do seu antigo parceiro e percebe que no fim das contas os seres humanos são todos iguais e egoístas. Uma explosão de energia mágica surge das mãos dela invocando monstros gigantescos e demoníacos direto para dentro do colégio. Uma onda de adrenalina invade o corpo de Aaron que limpa o sangue do rosto com um sorriso de psicopata. Aquele chefão gigante que quase acabou com ele quando ele era novato agora está de volta para o segundo round. A galera da sala treme de medo ao ver aquela criatura de nível 5 surgir quebrando tudo ao redor. A fera parte para o ataque na velocidade da luz puxando um garoto desesperado para uma morte terrível. O desespero toma conta da escola e os alunos correm para todos os lados tentando escapar daquele pesadelo vivo. Vários goblins assassinos invadem a escola quebrando as janelas e arrastando os estudantes para o abate. Um corte azul elétrico rasga o ar no meio da bagunça enquanto Aaron se diverte mostrando o seu poder absurdo. Com uma agilidade fora do comum ele derrota cada um dos monstros com apenas um golpe certeiro. Guardando a sua espada suja de sangue, ele provoca a sua guia perguntando se ela só consegue fazer isso. Subindo em cima da pilha de corpos ele grita que esses monstros fracos não servem nem para fazer cócegas nele.
Eve encosta na testa do garoto com um sorriso irônico e promete deixar essa brincadeira muito mais difícil a partir de agora. Aquele toque gelado na sua testa faz a sua mente girar e o transporta para uma dimensão totalmente bizarra. Quando abre os olhos ele percebe que está bem em frente aos portões sagrados que dão acesso ao mundo de Leste Éden. Uma fumaça roxa bem sinistra começa a subir do chão enquanto ele segura firme a sua espada lendária gigante. Monstros gigantescos com níveis absurdamente altos saem da escuridão prontos para estraçalhar o garoto. O holograma da deusa aparece na tela perguntando se ele está curtindo aquele pesadelo que ela criou de presente para ele. Ele gira sua arma gigante todo empolgado pronto para testar o seu verdadeiro poder contra aquelas criaturas. Um sorriso maldoso surge no rosto do guerreiro enquanto ele se prepara para soltar o seu primeiro golpe com dano em área. Aaron resmunga que esses chefões fracos não servem nem para fazer ele suar a camisa antes da verdadeira luta. Aquela deusa bizarra dá um sorriso cínico e avisa que o jogo final está só começando e aquilo é só o primeiro round. Sem tempo para respirar, o segundo round já começa com um boss gigante nível 100 acorrentado bufando de raiva na cara dele. O Aaron simplesmente manda um corte de energia azul gigantesco que quebra todas as correntes e esmaga o monstro na hora. O segundo round acaba num piscar de olhos e o cara limpa o sangue do rosto com a cara mais entediada do mundo. Com um só comando ele faz os portais brilhantes cuspirem todos os monstros de uma vez só no mapa. Um monte de feras demoníacas quebram as telas do sistema para encurralar nosso guerreiro por todos os lados. Ele dá aquele sorriso de psicopata e já prepara a arma pronto para varrer tudo do mapa. Com um único golpe devastador ele limpa todas as hordas e passa mais 3 rounds sem fazer o menor esforço. Uma onda de choque absurda varre o campo de batalha e pulveriza o resto dos demônios que sobraram ali. Do nada um guerreiro de armadura brilhante desce do céu parecendo um verdadeiro deus da guerra pronto para matar. Aaron tira sarro daquela defesa ridícula dos caras e já se prepara para mandar mais um ataque apelão de destruição em massa. Ele distribui vários cortes insanos no meio da horda e não sobra nada além de poeira para contar história. Aquele sorriso bizarro volta ao rosto dele quando ele sente o chão tremer bem debaixo dos seus pés. Sem pensar duas vezes o cara enfia aquela espada colossal direto no buraco escuro bem abaixo dele. Uma cobra gigante que estava escondida começa a gritar de dor enquanto a lâmina atravessa o corpo dela várias vezes. Ele sente uma descarga de adrenalina insana correndo pelas veias ao sentir o impacto real da lâmina cortando carne de verdade. Olhando para todo aquele sangue ele finalmente saca a brisa sinistra que fazia o pai dele ser um assassino impiedoso. Passa um filme na cabeça dele com memórias pesadas de uma infância violenta mostrando que ele herdou mesmo esse lado sombrio. Uma gargalhada de louco ecoa pelo vazio enquanto ele aceita de vez o seu lado mais obscuro e cruel. Tela fica lotada de notificações avisando que ele passou da fase 17 desse pesadelo customizado sem nenhuma dificuldade. Até a deusa bizarra tem que aceitar que o moleque é forte demais quando ele passa voando pela fase 31. Ele vai destruindo fase por fase até que o maior jogador nível 250 do servidor sai vitorioso no final de tudo. As botas de ferro pesadas dele finalmente pisam no campo de flores brancas da última fase do jogo. Aaron caminha tranquilamente por aquele campo florido e silencioso rindo da fraqueza dos monstros do lugar. De repente uma tela gigante do sistema surge na frente dele dando uma última chance para mudar aquela escolha terrível. O holograma bugado da deusa avisa friamente que a mamata acabou e ele não tem mais nenhuma chance de voltar atrás. O cara só dá risada do aviso dela cagando totalmente para qualquer ameaça que ela tente inventar agora. Mas ele fica meio sem entender nada quando olha para cima e vê o céu do jogo mudando de cor de um jeito bizarro. Aquela guia com cara de anjo olha para ele e diz que todo esse caos é o preço por ele ter traído o sistema. O choque toma conta dos olhos do guerreiro enquanto ele tenta decifrar o que aquela mensagem misteriosa quer dizer. No mundo real as pessoas ficam apavoradas olhando para o céu que foi totalmente coberto por uma tela gigante de erro do sistema. A quebra do contrato gera um desastre mundial porque a deusa resolveu simplesmente mudar as regras da nossa própria realidade. Os bichos virtuais bizarros começam a despencar do céu através de fendas digitais que estão rasgando a atmosfera. O pânico geral toma conta das ruas e a galera começa a apontar desesperada para aqueles monstros caindo do céu. Um código digital brilhante envolve um cara qualquer na rua e transforma as roupas dele em uma armadura de combate na hora.
As pessoas olham para o próprio corpo sem entender nada enquanto suas roupas normais viram trajes de RPG bizarros. Os jornais da TV começam a espalhar o desespero mostrando que esse troço bizarro está acontecendo no país inteiro. O apresentador do jornal explica desesperado que milhares de pessoas estão virando clones de seus avatares dos jogos. A galera começa a cochichar de medo nas ruas percebendo que vários mundos virtuais estão se fundindo de uma vez só. Os jogadores lendários de vários servidores diferentes são arrastados de repente para essa nova realidade caótica. Segurando firme a arma, o Aaron já fica pensando se esses caras lendários de outros jogos vão ser as novas presas dele. Ele debocha do perigo e manda real dizendo que vai passar o rodo em qualquer um que entrar na frente dele. A deusa caída dá um sorriso sádico duvidando muito que ele consiga aguentar o tranco do que vem por aí. Ela avisa que o boneco apelão dele não vai poder existir nesse novo mundo a menos que ele obedeça às ordens dela. Com um simples estalar de dedos ela arranca dele sem dó nem piedade todos aqueles poderes divinos conquistados com tanto suor. O pro player arrogante fica paralisado de choque ao ver seu nível despencar direto para o nível 1. Ela dá as boas-vindas ao verdadeiro inferno que ele mesmo escolheu com as suas próprias decisões. Explosões gigantescas sacodem os prédios da cidade dando início oficial a esse jogo do fim do mundo. Rei fica olhando para as ruínas pegando fogo e percebe que todo o seu poder absurdo sumiu do nada. O desespero começa a bater quando ele olha para as mãos vazias sem nenhum item lendário e sem seus níveis de antes. A Ivy tira uma onda com a cara dele lembrando da quebra do contrato enquanto zera o boneco lendário dele por completo. Uma tela de status Michuruca de nível 1 aparece na cara dele sob o olhar vitorioso e superior da deusa sombria. Mas em vez de chorar e pedir arrego, o Aaron bota as mãos no rosto e começa a rir feito um completo psicopata. Ele só levanta o pé e pisa com força esmagando um cogumelo monstro nível 1 bem debaixo da sola da bota. Um aviso brilhante na tela confirma que ele subiu de nível deixando a deusa sem acreditar na reação dele. Com um sorriso bizarro ele já mira no próximo monstro fraco para farmar nível o mais rápido possível. Aaron dá gargalhadas limpando os monstros fáceis do mapa para tentar subir de ranking de novo nesse mundo apocalíptico. Mas do nada um golpe pesado arremessa o corpo dele contra o chão frio deixando o cara atordoado. Para zoar com ele, a Eve invoca um boss nível 45 só para assistir de camarote o sofrimento dele. Uma garra gigante quebra o chão a milímetros do rosto dele acompanhada de um rugido ensurdecedor da fera. Ele escorrega para trás para se salvar e aquele sorriso insano bem conhecido volta a aparecer no seu rosto. O cara vê um esfregão de limpeza jogado ali perto e segura o cabo com força pronto para a pancadaria. Esse guerreiro maluco parte para cima do bicho gigante desferindo um golpe com aquela arma totalmente improvisada. Mesmo dando quase nada de dano, ele se esquiva de todos os ataques prevendo perfeitamente o padrão de movimento do monstro. Aaron dá um sorriso confiante dizendo que a sua experiência absurda de jogo deixa aquela luta fácil demais. Ele acerta em cheio o cabo de madeira do esfregão na criatura aplicando um golpe seco que faz o bicho tremer. O contra-ataque rápido do monstro faz ele derrapar para trás com um sorriso suado de pura adrenalina. Olhando para a arma quebrada, ele começa a se perguntar se o status dele nível 1 já bateu no teto máximo. De repente uma garra blindada pesada desce com tudo e esmaga o corpo dele contra o piso todo quebrado. Ele sente uma dor terrível enquanto avisos de dano crítico piscam na tela no meio de sua luta desesperada para não morrer. Prendendo o guerreiro no chão com seu peso absurdo, o monstro parece zombar das tentativas inúteis dele de se libertar. A deusa sombria chega perto bem devagar para saborear a derrota humilhante dele contra a criatura que ela mesma criou. Olhando ele por cima todo arrebentado, ela avisa friamente que o status lendário dele não vale nada sem a ajuda dela. Aaron dá um sorriso irônico perguntando se ela realmente acha que ele é um inútil completo sem as bênçãos dela. Eve só responde com aquele olhar frio e indiferente pronta para largar o cara ali para morrer sozinho. Esbanjando arrogância, a deusa das trevas deseja boa sorte para ele se virar por conta própria. O corpo digital dela começa a falhar e se dissolve no ar voltando para o sistema. Aquele boss apelão nível 45 solta um rugido de vitória pronto para esmagar o cara de vez. Caído e sem poder fazer nada no chão gelado, Aaron dá uma risadinha dizendo que a verdadeira diversão está começando agora. As garras afiadas do monstro afundam ainda mais para prender o guerreiro indefeso de um jeito que ele não consegue se mexer.
Um brilho de pura loucura acende no olho azul dele enquanto várias lembranças antigas invadem sua mente. Ele se lembra de uma garota toda suja de sangue chorando no escuro segurando uma espada mortal nas mãos. Do nada uma voz bem familiar chama por ele vindo bem de cima do seu corpo todo machucado. O jogador caído fica sem entender nada quando vê aquela visita inesperada bem na frente dele. Uma colegial misteriosa de cabelo prateado encara tranquilamente aquele monstro gigante que está esmagando ele. Ela levanta o braço e aponta o dedo para a fera com uma cara de total desprezo. Ondas douradas de magia brilhante começam a sair da ponta dos dedos dela batendo de frente com o boss gigante. Aquela rajada mágica acerta o monstro com tudo arrancando a garra dele de cima do jogador caído. Aaron tenta recuperar o fôlego jogado no chão quebrado sem conseguir acreditar em quem acabou de salvar a pele dele. Uma tela de jogo de ritmo bizarra aparece no campo de batalha enquanto a garota se prepara para soltar o seu poder. A tela virtual mostra que ela escolheu a música perfeita para começar um verdadeiro massacre musical em alta velocidade. Ondas de choque pesadas começam a espancar o monstro no ritmo exato das batidas da música. Vendo aquela cena, o Aaron se toca de que está diante de uma jogadora topo de ranking de um jogo totalmente diferente. Os dedos dela voam pelas teclas virtuais em uma velocidade surreal fazendo o contador de combo subir sem parar. Aquele ritmo frenético solta uma sequência final de explosões absurdas que acabam com o boss gigante de uma vez por todas. O contador de combo bate 596 na velocidade da luz enquanto Aaron assiste aquilo tudo de boca aberta. Um pilar de luz gigante sobe ao céu confirmando que ela conseguiu um combo perfeito impecável. Toda plena e vitoriosa colegial fica ali de pé em cima do que sobrou daquele monstro gigante. Ela estende a mão para ajudar ele a levantar dizendo que finalmente conseguiu achar o cara depois de tanto tempo. Um texto dourado brilha na tela revelando que ela é a top 1 do servidor Jang Ziona. Aaron dá um gelo daqueles na garota e quer saber logo o motivo dela ter se metido na luta dele. Com maior vergonha daquela reação ela tenta se explicar dizendo que a única intenção era salvar a pele do garoto. Olhando para o seu nível que estava lá embaixo ele resmunga que a brincadeira só estava começando e pega aquela arma quebrada do chão. Um brilho de pura loucura surge nos olhos dele enquanto ele reclama que tudo aquilo ficou um tédio total. Sem pensar duas vezes ele acaba com a própria vida ali mesmo só para forçar o reset do seu personagem. Ziona fica completamente em choque assistindo aquele jogador lendário tirar a própria vida bem na frente dela. Desesperada ela segura o corpo dele cheio de sangue e implora para ele acordar logo desse pesadelo bizarro. Chorando sem parar ela entra em pânico total ao perceber que o cara realmente morreu do nada. Mal dá tempo de entender o que aconteceu e uma onda de choque gigante faz o corredor tremer todo. Ela dá uma espiada e vê uma galera desesperada correndo de um perigo que ninguém consegue enxergar. Um cavaleiro negro bizarro com olhos vermelhos brilhantes começa a retalhar todo mundo que tenta fugir dali. Aquele monstro implacável passa o rodo nos estudantes indefesos que só conseguem gritar de tanta dor. De repente uma pata gigante cheia de sangue bate no chão anunciando que mais uma fera perigosa chegou para o combate. No meio de tanta correria e sangue uma aluna apavorada consegue reconhecer um colega de classe dela. Ziona observa tudo calada enquanto o segredo de que ela é a jogadora número 1 do ranking acaba sendo revelado no escuro. Aquele guerreiro desesperado do nível 231 implora pela vida apelando para a amizade deles. Ziona olha para trás com uma cara vazia sem entender o verdadeiro significado daquela palavra amizade. Um pingo de esperança brilha no rosto da menina chorando que agora acha que está salva daquele massacre todo. Um corte vermelho super rápido divide a garota ao meio sem dó só para roubar os pontos de experiência gigantes dela. O sangue da garota espirra direto no rosto de Ziona que assiste àquela execução rápida sem poder fazer nada. Aquele cavaleiro negro sinistro do nível 249 tira onda enquanto aproveita os pontos de experiência que acabou de roubar. Vários códigos digitais começam a cobrir o assassino que finalmente atinge o nível máximo de 250. Uma voz bem conhecida dá uma risadinha na escuridão se gabando de ter criado aquele personagem secundário secreto. A campeã de jogos de ritmo fica totalmente sem reação quando vê aquela armadura assustadora começar a sumir do nada. Aaron mostra sua verdadeira identidade como o temido jogador número 1 de Last Eden preparado para dar início ao jogo de verdade.
Uma esfera vermelha despedaçada derrama sangue pelo chão de pedra fria, lembrando um passado cheio de dor. Bem fraquinha, a voz de uma mãe que está morrendo sussurra o nome do seu filho querido a Aaron no último suspiro. O pequeno Aaron fica caído sem forças naquele chão de madeira, vendo uma cena triste demais, com seus olhos azuis brilhando. De um jeito bem frio, o pequeno Aaron se oferece para acabar de vez com o homem que infernizava a vida deles. Olhando para a tela de início do jogo Last Eden, ele fica pensando em como seria fácil eliminar o próprio pai dali. Chorando muito, a mãe dele defende o marido, dizendo que ele não é um monstro de verdade no fundo. Pedaços de vidro e garrafas vazias espalhadas pela casa mostram o nível de violência que estava destruindo aquela família. Ela tenta dar um sorriso mesmo sofrendo e faz um carinho na cabeça do garoto para tentar acalmar o coração dele. Abraçando o menino com toda a força, ela promete que vai proteger o pequeno Aaron de todo o sofrimento do mundo real. De volta para o presente, Ziona se agarra chorando ao Cavaleiro Negro, aliviada por ver que ele continua vivo. Aaron olha para ela com uma cara de tédio gigante, mostrando que a paciência dele com aquela situação acabou faz tempo. Sem dó nem piedade, ele empurra a jogadora número 1, que acaba caindo de cara no chão gelado. Aquele guerreiro frio quer saber o motivo dela ficar enchendo o saco dele e pergunta o que ela acha que sabe sobre a vida dele. Com os olhos cheios de lágrimas, Ziona confessa que ficou de olho nele por achar que os dois sofriam da mesma solidão. O sorrisinho dela mostra como ela queria de verdade proteger o garoto de um mundo que sempre desvalorizou as batalhas dele. Aaron responde com um olhar totalmente vazio, enquanto um sorriso sinistro vai surgindo no seu rosto machucado. Erguendo aquela espada gigante, o Cavaleiro Negro encurrala a garota com uma pergunta de dar arrepios na espinha. Ele diz em voz alta que quer ver quanto tempo uma campeã de joguinho de ritmo aguenta em uma luta real pela sobrevivência. Uma explosão do nada faz o prédio inteiro chacoalhar, jogando pedaços de concreto pontudos para todos os lados. O Cavaleiro Negro parte para cima da garota assustada sem demonstrar nenhum pingo de compaixão. Ziona grita desesperada para ele parar, enquanto aquela lâmina de ferro enorme passa raspando no rosto dela. Ela escorrega para trás e cai com tudo no piso quebrado, tentando de qualquer jeito desviar daquele ataque insano. Um golpe fortíssimo racha o chão bem na frente dos pés dela, tirando qualquer chance que ela tinha de fugir dali. Dando um pulo gigante, o guerreiro maluco desce com toda a força para esmagar a campeã de jogos de ritmo indefesa. Aaron percebe que a garota está conseguindo desviar de cada ataque mortal com um tempo de reação perfeito. Irritado com aquilo, o guerreiro solta um golpe super rápido que passa triscando no alvo. O impacto daquele ataque destrói o chão e deixa a campeã de ritmo totalmente desarmada e vulnerável. Aaron quer saber logo por que ela não quer revidar, enquanto uma energia sombria começa a circular pela sua mão de armadura. O Cavaleiro Implacável ativa sua habilidade especial máxima, invocando uma chuva de espadas cortantes no ar. Flutuando bem alto acima do campo de batalha, ele zomba da oponente, mandando ela se esforçar um pouco mais. Aquela tempestade de espadas mágicas brilhantes destrói por completo toda a estrutura do corredor. Ziona aponta o dedo brilhando para o alto e grita que não tem a menor intenção de lutar contra ele. Um escudo musical brilhante se abre na hora e rebate toda aquela chuva pesada de lâminas afiadas. O jogador lendário fica travado sem acreditar quando vê a força daquela defesa misteriosa dela. Ziona precisa se desdobrar para manter o escudo de pé contra aquele ataque que não para um segundo. A velocidade absurda dos golpes exige que ela jogue em um ritmo frenético, como se fosse um combo insano de nível máximo. Olhando lá de cima com maior desânimo, Aaron reclama que ela só sabe se defender e não tenta dar um soco sequer. Ela é pega de surpresa por uma onda de pura sede de sangue quando o guerreiro se prepara para apelar ainda mais na luta. Mostrando que não está de brincadeira, a campeã lendária saca uma espada super brilhante para provar que também sabe descer a lenha. A cara do Cavaleiro Negro vai ao chão quando ele percebe que ela é uma das melhores jogadoras de vários mundos virtuais. Uma expressão de loucura toma conta dele, que finalmente fica empolgado com a chance de ter um desafio de verdade. O choque violento das duas armas cria uma onda destrutiva que faz a escola inteira tremer de ponta a ponta. No meio de toda aquela bagunça, um guerreiro com asas avisa a galera para correr enquanto as duas lendas do jogo se quebram no ar. A jogadora do topo do ranking fica de queixo caído sem acreditar na cena absurda que está acontecendo bem ali. O guerreiro pirado dá uma gargalhada alta ao descobrir que ela tem um personagem secundário secreto guardado.
Ela tenta de qualquer jeito rodar um reset manual no sistema para apagar aquela criatura estranha dali. Um aviso vermelho do sistema bloqueia a ação na hora, deixando a deusa paralisada sem saber o que fazer. Um cara muito estranho entra na escola destruída avisando que as regras daquele servidor não funcionam com ele. Assustada, a deusa exige saber quem é o sujeito, mas só recebe de volta um sorriso que dá até arrepios. Asas negras brotam das costas dele enquanto uma criatura pavorosa começa a rasgar o próprio corpo para sair. A campeã de ritmo fica travada de tanto medo assistindo aquela transformação nojenta acontecer. Uma mão super pálida rasga a pele sem dó para se livrar daquela casca humana que não serve para mais nada. Muito sangue começa a pingar no chão gelado enquanto a deusa assiste ao nascimento de um pesadelo real. Um demônio bonitão com asas chamado Nemesis dá um passo à frente e agradece por ela ter trazido ele para o mundo real. Nemesis vai chegando perto da deusa, que está em silêncio no meio das ruínas cheias de fumaça da escola. Debochado, o demônio diz que ela está com aquela cara de fracassada que perdeu tudo que tinha na vida. A deusa continua calada, digerindo cada palavra fria que acabou de escutar dele. Uma ficha de pôquer digital surge do nada mostrando que aquela aposta alta deu muito ruim. Com muita raiva nos olhos, ela manda ele calar a boca e não falar do que não entende. Com um sorriso maldoso, o demônio abre um leque de cartas mágicas brilhantes oferecendo uma ajudinha para ela. Ele puxa uma carta sinistra com a imagem de um enforcamento para explicar como funciona o seu método louco de criar campeões. Nemesis revela que o seu plano bizarro é fabricar com as próprias mãos o melhor jogador de todos os tempos. Uma energia mágica começa a girar ao redor dele enquanto ele sugere um acordo bem perigoso para garantir que vai continuar vivo ali. Ele mostra como é fácil controlar pessoas fragilizadas exibindo várias cartas com possíveis alvos humanos. O alvo preferido do demônio são aquelas mentes destruídas que usam os jogos virtuais para fugir da realidade sem graça. A deusa fica paralisada de pavor ao perceber o tamanho do plano maligno que o cara está armando. Mostrando uma última carta brilhante, Nemesis convida a garota para aceitar um trato que não tem nenhuma desvantagem para ela. Bem longe de toda aquela loucura de magia, o trânsito do mundo real está completamente travado em um engarrafamento gigante. Um casal comum preso no trânsito conversa sobre esses boatos estranhos de que o mundo dos jogos está se misturando com a realidade. O motorista acha graça de tudo aquilo e diz que esses eventos bizarros não passam de vídeos criados por inteligência artificial ou mentiras da internet. De repente, uma explosão forte destrói a tranquilidade deles, fazendo vários carros voadores caírem do céu em uma bagunça sem fim. Olhando pelo para-brisa quebrado, dá para ver um kart vermelho bem esquisito correndo na contramão daquela avenida cheia de motoristas apavorados. O piloto maluco ativa um turbo absurdo e sai atropelando todos os carros que vê pela frente, deixando um rastro de destruição total. Por baixo do capacete, o corredor dá risada, se divertindo muito ao trazer a violência dos videogames direto para a vida real. Enquanto isso, nas ruínas da escola, Jonah tenta de qualquer jeito conversar com Aaron, explicando que só queria manter o garoto em segurança. Aaron faz aquela cara de nojo só de pensar que um Zé Ninguém qualquer teria a audácia de querer ajudar ele. Aquele guerreiro sem coração chega bem perto para deixar bem claro que ela não passa de um brinquedinho nas mãos dele. De repente, um ronco absurdo quebra todo aquele clima tenso quando um carro vermelho super estiloso entra derrapando no meio da destruição. Essa invasão do nada deixa o lendário Cavaleiro Negro totalmente sem reação, com o seu olho azul brilhante arregalado de tanto espanto. O kart vermelho brilhante começa a girar em volta daqueles dois mitos, deixando para trás um rastro de pneu queimado misturado com energia digital. Os dois jogadores simplesmente travam sem entender absolutamente nada, tentando processar aquela cena bizarra que acabou de acontecer. Aquele piloto misterioso olha para trás com uma cara de deboche para saber se aquele guerreiro de armadura é mesmo o famoso Aaron. O motor monstro ronca muito alto, preparado para soltar toda aquela velocidade virtual caótica no meio do mundo real. É aí que o Litspade Dash, um piloto nível 250 que lidera o ranking, chama os dois para um desafio mortal.